Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, do verso 16 ao verso de número 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, do verso 16 ao verso de número 18. Diz a Escritura: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém. Todo sermão tem que trazer no seu bojo um desafio, tem que trazer no seu bojo um chamado, tem que trazer no seu conteúdo uma aplicação. E não é diferente com o Sermão do Monte. Às vezes nós ouvimos um sermão e não sabemos exatamente quando ele teve início, não conseguimos distinguir quando ele está no meio e nem muito menos quando ele chegou ao seu término, exceto pelo momento em que o pregador começa a falar e o momento em que ele encerra a sua fala. Aí nós distinguimos que começou e que terminou. Porém, entre o início da fala e o término da fala, nós não conseguimos como que concatenar as ideias, entender qual é o objetivo, distinguir os tópicos. O Sermão do Monte não é um sermão confuso. O Sermão do Monte é um sermão ordenado. É um sermão que tem início, tem meio e tem fim, tem um objetivo claro, tem partes nítidas, tem desafios explícitos para todos nós. Ele começa expondo o caráter cristão, prossegue destacando a influência do cristão, mostra-nos a justiça do cristão, a sua piedade, e agora nós temos aqui o seu alvo, o seu objetivo. Nós temos aqui então a seção que vai nos mostrar, que vai nos delinear onde nós devemos chegar, depois de termos sido apresentados a todas as outras partes que eu mencionei, que são elementares, que são fundamentais, que servem de base para tudo aquilo que nós iremos realizar. Agora nós então entramos na seção que é destacada por John Stott como sendo o objetivo ou o alvo cristão. E hoje nós vamos falar então a respeito da importância da comunhão com Deus. Tem por título então o estudo de hoje, Fome por Deus, destacando então um elemento dado pelo próprio Senhor para que possamos nos achegar mais e mais a Ele, para que com Ele possamos ter mais e mais comunhão. É algo para nos aproximar do Senhor, é algo para nos trazer para uma comunhão mais íntima, mais dinâmica e mais profunda com o próprio Deus. E eu me refiro então ao elemento que é ensinado pelo Senhor Jesus, que é a prática do jejum. O jejum é um assunto que atualmente desperta pouco interesse. Nós não temos um público tão ávido por conhecer o ensino bíblico acerca do jejum. E certamente, meus amados irmãos, este esquecimento ou este desinteresse acerca de um assunto que é bíblico decorre de dois quadros distintos e extremados que muitas vezes nos leva ao esquecimento do que é correto. E o primeiro quadro é o quadro legalista. Muitas pessoas enfatizam o jejum, destacam o jejum, tendo como objeto o mérito, tendo como objeto o prêmio, tendo como objeto a sua autossatisfação. Está errado, e é por isso que muitas pessoas acabam por rejeitar o jejum.
porque percebem uma atitude legalista na parte ou da parte daqueles que praticam o jejum. Muitos o fazem para alcançar o favor de Deus, muitos o fazem para barganhar com Deus. Eu vou fazer um jejum para ganhar tal bênção, para ter tal proveito, para ter tal vantagem. Isso é legalismo. Deus não se agrada dessas coisas, porque Ele não pode ser comprado, Ele não pode ser coagido. Então, quem pratica o jejum para tirar alguma vantagem de Deus, não o glorifica, pelo contrário, o insulta, como se por meio de uma prática ele fosse então forçado a fazer algo. Então, o jejum não deve ser praticado como resultado do legalismo. Há um outro elemento que acaba nos distanciando da prática do jejum, que é o misticismo. O misticismo tem como base a prática do jejum no sentido de ter mais poder, ser uma pessoa mais especial, poder realizar determinadas coisas que uma pessoa que não pratica o jejum efetivamente não vai poder realizar. Isso é uma distorção. A prática do jejum para poder manipular a Deus não tem amparo nas Escrituras. Então, quando nós nos deparamos com um quadro legalista ou com um quadro místico, a nossa tendência é abandonar algo que é correto, porque estão praticando ou estão utilizando de forma errada. Mas nós incorremos em um erro se abandonarmos o que é correto, porque está sendo usado de forma inadequada. Nós devemos evitar os erros, nós devemos evitar os excessos e praticar aquilo que é correto. A Enciclopédia Histórica Teológica da Igreja Cristã define o jejum como o ato de abstinência total ou parcial de alimentos durante um período limitado de tempo. Segundo o que nós temos aqui, que nos é apresentado pelo Antigo Testamento, normalmente o jejum era praticado do nascer ao pôr do sol. Então confira as referências bíblicas que nos mostram o tempo em que o jejum era praticado. Em Juízes capítulo 20, versículo 26, nós temos: então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até à tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Eu chamo a sua atenção para algo muito importante que cada texto vai mostrar. Além da questão do tempo em que o jejum era praticado, o que estava associado ao jejum. Os textos não só se preocupam em mostrar a questão do tempo, mas o que estava conectado ao jejum. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo de número 12, diz assim: prantearam, choraram e jejuaram até à tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Percebam, os irmãos, que nos dois textos que eu trouxe em destaque, nos é apresentado que o jejum ele tinha uma duração até o pôr do sol. Esta era uma prática corrente, porém não exclusiva. Temos outros períodos, como por exemplo, um jejum de 3 dias, praticado por Ester e outros, conforme relato no livro de Ester, capítulo 4, versículo 16. Um jejum de 7 dias, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 15 a 23, praticado por Davi, quando diante de Deus ele estava a interceder em favor do seu filho, pedindo a Deus a sua intervenção, pedindo a Deus a sua misericórdia. Um jejum de 40 dias, praticado por Moisés, conforme registrado no capítulo 34, versículo 28 do livro do Êxodo, quando Moisés então está diante da face do Senhor. E também em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, praticado por Elias. Você vai ter aqui períodos distintos, do amanhecer ao pôr do sol, 3 dias, 7 dias, 40 dias. Então você percebe que a questão do tempo
pode variar, que não há uma exigência para um determinado número de horas, para um determinado número de dias, mas há uma exigência quanto à condição, quanto àquele que busca a face de Deus. E a condição é arrependimento, e a condição é quebrantamento, e a condição é humilhação diante da face de Deus. Não pode haver um jejum aceitável diante de Deus que não seja acompanhado de quebrantamento, de arrependimento, de contrição, do senso de limitação, de inferioridade, do desejo ardente de se buscar a face de Deus. Isto sim é essencial. Agora, se o jejum será da manhã até o pôr do sol, se de 3 dias, se de 5 dias ou se de 40 dias, isso vai variar, isso vai alternar. O que não pode alternar para que o jejum seja aceitável é a condição daquele que busca a face do Senhor. Situações em que o jejum foi praticado, conforme relato do Antigo Testamento. Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23, diz o texto: Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Temos aqui então Esdras conduzindo o povo de Deus e percebendo a sua limitação e percebendo a sua fraqueza e desejoso de glorificar a Deus. Então ele coloca todo o povo naquela atitude de quebrantamento diante do Senhor, pedindo a Deus que a sua boa mão os conduza. Veja, meus amados irmãos, que este jejum aqui praticado por Esdras, como deve ser todo o jejum praticado pelo povo de Deus, deve ter como objetivo supremo a glória de Deus. Esdras estava em jejum porque ele já tinha dito ao rei que a boa mão do Senhor é sobre todos os que o buscam. E ele agora diz: Senhor, como é que nós vamos fazer algo em contrário àquilo que está estabelecido na tua palavra? Senhor, toma a nossa causa nas tuas mãos, porque nós estamos confiados em ti. Julga o nosso pleito. Defende, Senhor, a nossa causa, para a glória do teu nome. É fácil, meus amados irmãos, é fácil nós nos abstermos de alimentos, de diversão e de prazeres em benefício próprio. Vocês querem ver uma coisa? Quantas pessoas muitas vezes deixam de dormir, deixam de comer corretamente, não praticam esportes, não se divertem. Sabe por quê? Porque estão focadas, estudando para passar num concurso público. Elas se abstêm de tudo, deixa tudo de lado. E você diz assim: vamos para a festa? Não, não posso, eu tenho que estudar. Vamos divertir um pouco? Não, não posso, tenho que estudar. Vá dormir? Não, não posso, preciso estudar. A pessoa faz um sacrifício intenso. Com que objetivo? Com o objetivo de alcançar o êxito, com o objetivo de conquistar o prêmio. Mas aqui não. Aqui nós temos um homem liderando o seu povo num ato de quebrantamento diante de Deus para a glória do Senhor. Ele diz: Senhor, nós estaremos a caminho, nós estaremos em jornada. Senhor, é o teu nome. Senhor, é a tua glória, e nós vamos buscar a tua face, pedindo que a tua boa mão seja sobre nós, para o louvor da tua glória. Não é para o nosso benefício pessoal primariamente, não é para o nosso bem-estar primário, é para o louvor da tua glória. Então vale a pena, quando nós nos esquecemos daquilo que é justo, digno e prazeroso em nosso benefício, para buscarmos mais intensamente a face de Deus, para o louvor da sua glória.
Mas muitas vezes nós, no nosso egoísmo, estamos mais preocupados com o nosso bem-estar do que com a glória de Deus. Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Era um homem que tinha sua vida estabilizada, era um homem que estava com as suas coisas em ordem, sua saúde em perfeito estado. Aparentemente não há nenhuma indicação no texto que ele estivesse a padecer de alguma privação. Porém, ao tomar conhecimento do estado de seus irmãos, porém, ao saber da aflição do seu povo, este homem se coloca diante da face de Deus de uma forma mais particular, de uma forma mais específica, para pedir a Deus a sua intervenção. É alguém que está numa busca de uma comunhão mais profunda com o Senhor, em benefício de outrem, exercendo aqui a misericórdia. Você fazer um jejum em favor da sua cura, você fazer um jejum em favor do seu bom andamento é uma coisa. Agora, você buscar a face de Deus de uma forma mais intensa, em favor do outro, é outra coisa. Em favor de quem sofre, é outra coisa. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 20, versículos 3 e 4. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. É lícito buscar a Deus de uma forma mais intensa, para pedir a Ele por socorro, por livramento, por ajuda, por misericórdia. Quando nós reconhecemos que as nossas forças se exauriram, que nós não temos mais condições, e Deus é a nossa fonte, Deus é a fonte de onde vem todo o bem. Então é assim que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina a respeito deste instrumento tão benéfico para o aprofundamento da nossa comunhão. Como o jejum nos é apresentado no Novo Testamento, vejamos a sua importância. Em primeiro lugar, ele foi ensinado pelo Senhor Jesus. É o texto que nós já lemos aqui em Mateus 6, de 16 a 18. O Senhor Jesus está dando instruções aos seus discípulos acerca de como eles devem se portar na prática do jejum. Então ninguém pode dizer que o jejum é algo do Antigo Testamento e no Novo Testamento não há nenhuma menção, não há nenhuma indicação, não há nenhuma orientação acerca deste assunto, portanto o jejum não é válido para os nossos dias. Nós temos instruções no Antigo Testamento, nós temos instruções no Novo Testamento e, portanto, é válido sim para os nossos dias. Nós precisamos nos livrar dos excessos, dos exageros, dos equívocos e praticá-lo de acordo com o ensino bíblico. Portanto, em Mateus capítulo 6, do verso 16 ao verso 18, nós temos o que o Senhor Jesus ensinou a respeito do jejum. Em Lucas, no capítulo 4, versos 1 e 2, nós temos aqui o relato de que Jesus o praticou. Não apenas o ensinou, no sentido de como executá-lo, mas ele mesmo nos dá o exemplo prático. Vejamos, Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. 40 dias sendo ele tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Sabe o que é que me chama a atenção aqui no texto, Alberico? Que o texto nos diz que Jesus já estava cheio do Espírito Santo. Então nós poderíamos dizer, olha, se alguém está cheio do Espírito Santo, por que vai jejuar? Não há necessidade, já está cheio do Espírito. Mas é justamente porque estava cheio do Espírito, e quem está cheio do Espírito
tem desejo de mais intensa e mais profunda comunhão com Deus, é que ele se apartou dos afazeres lícitos, justos e corretos para uma mais intensa comunhão com o Senhor. E ali, em oração, permaneceu em jejum. Então não significa que quem é cheio do Espírito não precisa de um momento de mais profunda e intensa comunhão com Deus. É justamente porque está cheio do Espírito que deseja mais intensa e profunda comunhão com Deus. Quanto mais cheio do Espírito, Lucas, mais desejo de ter comunhão com o Senhor. Eu chamo a sua atenção para o local ou a parte onde o jejum foi inserido pelo Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que nenhum cristão em sã consciência vai dizer que a oração é algo que seja dispensável, descartado e fútil, pelo menos em sã consciência. Eu já ouvi em algum lugar alguém dizer que, por conta da ressurreição, os cristãos não precisam mais buscar a face de Deus em oração, que tudo que devia ser pedido a Deus já foi pedido e então não há mais necessidade. De vez em quando a gente ouve uma besteira assim. Então, de uma forma em geral, nós não ouvimos ninguém dizer que a oração é algo descartável, inútil, fútil e sem valor. Via de regra, o que nós ouvimos é acerca da importância e do valor da oração. E está correto, porque a oração tem o seu lugar, ela é importante e tem valor. Mas eu chamo a sua atenção que o jejum foi colocado justamente na seção que trata da importância da oração e do exercício da misericórdia. Você tem o exercício da misericórdia, que é você doar. Você tem a parte que trata da oração, da vida de comunhão com o Senhor. E logo em seguida você tem acerca do jejum. Então todos os três elementos estão postos na mesma seção, para mostrar a importância, o lugar, o papel e o valor. O problema é quando nós fazemos um dos três elementos de forma equivocada. E não é porque alguém faz de forma equivocada que nós vamos descartar o que é correto. Portanto, o ensino bíblico é que nós devemos, sim, observar o exercício da misericórdia, observar a prática da oração e observar, sim, o correto empreendimento do jejum. O Senhor Jesus, Leandra, não só ensinou, como praticou, e o Espírito de Deus orientou a Mateus quanto à compilação do texto bíblico para que estes elementos estivessem na mesma seção, dado a importância que o tema possui. Vejamos como a igreja primitiva lidou com essa questão. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 13, versículos de 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos de 1 a 3. Olha o que diz a Escritura. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Servindo aqui no versículo de número 2, pode ser traduzido por adorando ou adoração. Diz que a igreja estava em adoração, que a igreja estava cultuando a Deus, que a igreja estava buscando a sua face, que a igreja estava reconhecendo a sua grandeza, a sua glória e a sua majestade. E esta adoração era acompanhada do jejum. E diz-nos o texto que, neste ambiente em que Deus era adorado e o povo tinha mais e mais interesse por sua pessoa, por sua palavra, por suas obras,
O Espírito Santo, então, ordenou que Barnabé e Saulo fossem separados. E diz-nos o texto, eles então continuaram jejuando e orando. Vê, meus irmãos, como é importante a igreja em adoração, a igreja diante da face do Senhor, o Espírito Santo de Deus manifestando a sua graça, agindo poderosamente, e eles continuam numa atitude de dependência e de humilhação diante de Deus. Porque o jejum e a oração, meus amados irmãos, sinalizam a nossa dependência, sinalizam a nossa necessidade, sinalizam a nossa carência. Não é um ato de autoexaltação, de autopromoção, de envaidecimento, porém é um ato de humilhação. Depois da manifestação graciosa do Espírito, equivocadamente eles poderiam ter dito, não precisamos de absolutamente mais nada, faremos conforme a nossa sabedoria, o nosso entendimento, o nosso know-how, mas não é assim que eles procedem. Eles glorificam ao Senhor e mais se humilham diante da face do Senhor, para que eles sejam bem-sucedidos naquilo que eles vão executar, ou naquilo para o qual eles foram comissionados a executar. O jejum e a oração têm sempre a ver com a nossa humilhação e com o nosso desejo de exaltar e bendizer ao Senhor. Atos, capítulo 14, versículo 23, nos diz o seguinte: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eis uma demonstração clara do que significa depender de Deus. Quantas e quantas vezes, meus amados irmãos, nós tomamos decisões precipitadamente, nós nos posicionamos equivocadamente, nós não consultamos a Deus para saber a sua vontade e depois almejamos que aquela decisão seja coroada de êxito. Certamente a precipitação não é um elemento que corrobora para a glória de Deus e para o nosso bem-estar. Josué, aquele grande líder que foi usado por Deus para trazer o povo à terra prometida, ele se precipitou em uma decisão. Ele baseou-se naquilo que os seus olhos estavam contemplando. Um grupo chega diante dele, numa encenação teatral, e o conduz a uma decisão precipitada. E por conta da sua decisão precipitada, sem consultar ao Senhor, sem buscar a sua face, sem humilhar-se diante de Deus, ele e o povo vão sofrer por conta disso. Então não tenhamos pressa, não sejamos arrogantes, não sejamos orgulhosos, não sejamos vaidosos. Busquemos a face de Deus, o seu conselho, a sua direção. Nós temos uma precipitação que é impressionante. Mal ouvimos, já estamos dando a nossa opinião. Mal tomamos conhecimento, já estamos emitindo uma resposta. Vamos buscar a face de Deus? Vamos buscar o seu conselho? Vamos buscar a sua direção? Foi assim que eles procederam. E isso jejuando. E isso buscando a Deus, para que Ele pudesse manifestar a sua vontade. Quais são as precauções que nós devemos ter para com a prática do jejum? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Que é bíblico, não temos dúvida. Que é benéfico, também não temos dúvidas. Quais são as precauções que nós devemos ter com relação ao jejum? Isaías capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mas, mesmo neste estado,
Ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém. É possível a prática do jejum com uma vida pecaminosa? Sim, é possível. O texto nos mostra que eles estavam praticando o jejum, porém a sua vida não era uma vida agradável a Deus. Eles estavam praticando os ritos eclesiásticos, mas a sua vida, ou a vida deles, estava longe do que o Senhor havia determinado. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Deus não se agrada da iniquidade associada ao ajuntamento solene. Se nós estamos cumprindo ritos e a nossa vida está em desacordo com a vontade de Deus, aquilo que nós estamos praticando se torna abominável diante do Senhor. Então, praticar ritos eclesiásticos dissociado da justiça e da misericórdia não tem valor para o nosso Deus. Aqui é um questionamento. Eles dizem: por que nós estamos jejuando e isso não se torna algo agradável? E o próprio Deus responde: não é agradável porque a vida de vocês é uma vida pautada na iniquidade, é uma vida pautada na injustiça. Então não há como agradar-se de alguém cuja vida é pautada na injustiça, é pautada na iniquidade. É necessário que nós façamos sempre uma correção na nossa vida, uma correção na nossa rota, para que tudo esteja sempre agradável ao Senhor. A prática do jejum sem a misericórdia, sem a caridade, sem o pensar no outro, não é agradável a Deus. Quando a pessoa faz o jejum para o seu autodeleite, quando a pessoa faz o jejum para a sua autoexaltação, sua autopromoção, isso não é agradável diante de Deus. O jejum ele deve ser praticado com discrição, ele deve ser realizado no anonimato. As pessoas não devem saber, isso não deve se tornar um outdoor, publicidade. Olha o que diz o versículo de número 16: quando jejuardes,
Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. É interessante, meus amados irmãos, se os irmãos me permitirem usar tal expressão, é que sempre haverá um espectador com relação ao nosso jejum. Ninguém haverá de praticar o jejum ou a busca da comunhão mais intensa e dinâmica com Deus sem que haja um espectador. Agora nós precisamos escolher que espectador nós queremos. Pode ser o nosso semelhante ou pode ser o próprio Deus. Se for o semelhante, nós receberemos a recompensa imediatamente, o aplauso, o reconhecimento. Mas é só aqui e basta. Se for o próprio Deus, então sim, esse será frutífero, esse será glorioso. Lembre-se, sempre haverá um espectador. Você precisa decidir quem será o espectador. Se o homem, o seu próximo, o semelhante ou o próprio Deus. Importante é que nós sejamos vistos pelo próprio Deus. O jejum prioriza, por assim dizer, o pão do céu, o próprio Deus. Veja o que diz Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quem pratica o jejum bíblico, almeja, aspira uma mais profunda e intensa comunhão com Deus, deseja moldar-se mais e mais à vontade de Deus, deseja que o seu caráter seja refinado pela pessoa do Espírito Santo, para que mais e mais sejamos semelhantes a Cristo. Vê, Leandra, como é diferente o jejum, segundo as Escrituras, do que nós temos observado muitas vezes no meio evangélico brasileiro? O jejum que nós muitas vezes observamos como sendo ensinado no meio evangélico brasileiro é para extrair alguma coisa de Deus, é para reclamar alguma coisa do Senhor. O jejum bíblico não. É aquele que é executado desejando a pessoa que o pratica mais e mais se submeter à vontade de Deus, mais e mais andar de conformidade com a vontade de Deus, ter mais e mais do próprio Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas não têm muito interesse, porque na verdade não há o desejo de parecer-se mais e mais com o nosso querido e glorioso Redentor Jesus Cristo. Nós estamos mais e mais interessados em ter alguma coisa, extrair algum benefício, tirar alguma vantagem. O jejum deve nos conduzir à obediência e à ação. E aí eu queria convidar vocês a que pudessem fazer a leitura no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Os irmãos, por favor. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo de número 34. Então, é isso. O jejum deve nos conduzir à obediência e à ação. O Senhor Jesus afirmou categoricamente: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja o que João Crisóstomo, o mais eloquente dos pregadores de sua época, disse a respeito do jejum. Você jejua? Dá-me prova disto por suas obras. Se você vê um homem pobre, tenha piedade dele. Se você vê um amigo sendo honrado, não o inveje. Não deixe que somente a sua boca jejue, mas também o olho e o ouvido, e o pé, e as mãos, e todos os membros do seu corpo. Que as mãos jejuem, sendo livres de avareza. Que os pés jejuem, cessando de correr atrás do pecado. Que os olhos jejuem, disciplinando-os a não fitarem o que é pecaminoso. Que os ouvidos jejuem,
não ouvindo conversas más e fofocas, que a boca jejue de palavras vis e de criticismo injusto. Porque qual é o proveito se nos abstemos de aves e peixes, mas mordemos e devoramos os nossos irmãos? Possa aquele que veio ao mundo para salvar pecadores nos fortalecer, para executarmos o jejum com humildade, tendo misericórdia de nós e nos salvando. Veja então como na visão de Crisóstomo, o jejum estava completamente associado a uma vida prática, a uma vida diária. Não era simplesmente uma atividade monástica, ainda que possamos retirar um período para uma aplicação mais específica. Porém, o nosso jejum deve dizer respeito, deve ser alusivo àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos. Sim, meus amados irmãos, é um elemento que Deus nos concede para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não uma matéria de exibição ou de promoção pessoal. Não um meio para obtermos da parte de Deus algum favor, alguma graça material. Antes, um elemento para o aprofundamento da nossa comunhão com o Senhor, para o aperfeiçoamento do nosso caráter, para o nosso desenvolvimento na fé, para o nosso mais intenso quebrantamento, para a nossa mais intensa humilhação diante da sua face, o reconhecimento das nossas carências, das nossas limitações, das nossas incoerências, um meio para nos humilharmos diante da face de Deus e pedirmos a Ele a sua misericórdia.